Head tan, cold iron collar, under the bottom we crawl. Heavy, the clock stopped ticking now. Silence, buried deep under the frost. No ano 33 da nossa era, o evento que moldou o destino do mundo ocidental começou de uma forma que os registros tradicionais evitam detalhar. A crucificação de Jesus não foi apenas uma execução, mas uma operação de choque psicológico brutal. O que a maioria ignora é que o verdadeiro horror não começou no topo da cruz, mas em detalhes técnicos desenhados para prolongar a agonia ao limite do impossível. Roma não queria apenas a morte, ela buscava a desintegração total do homem. Estudos forenses e relatos históricos sugerem que cada movimento naquele madeiro era uma escolha entre respirar e sentir uma dor eletrizante. Mas o detalhe mais perturbador de todos, aquele que poucos têm coragem de mencionar, está escondido no que aconteceu momentos antes do último suspiro. Você realmente acredita que conhece a história completa desse sacrifício? O que a ciência revela sobre essas horas finais desafia tudo o que você aprendeu até hoje. E o que vem a seguir é ainda mais impactante. Antes mesmo de tocar o madeiro, o corpo já se encontrava em um estado de choque traumático que a medicina moderna classifica como crítico. O flagelo romano não era uma simples punição, mas um desmonte cirúrgico da resistência humana. Historiadores apontam que os soldados utilizavam fragmentos de ossos e chumbo para garantir que a pele fosse arrancada, expondo músculos e veias em uma exibição pública de vulnerabilidade absoluta. Mas o detalhe que a maioria ignora é que esse processo tinha um objetivo logístico cruel. Ao desidratar e exaurir o condenado previamente, Roma garantia que a luta pela sobrevivência na cruz fosse puramente reflexiva, e não consciente. O caminho até o Gólgota carregava um simbolismo de isolamento total, onde a vítima era forçada a carregar a trave horizontal, o patíbulo, pesando quase 50 quilos sobre ombros já dilacerados. Esse trajeto não era uma caminhada ao acaso, mas um corredor de humilhação planejado para quebrar qualquer vestígio de dignidade antes do ato final, onde o silêncio da multidão era tão cortante quanto o aço. É aqui que surge um debate intrigante entre especialistas sobre a localização exata dos cravos, algo que muda completamente nossa percepção sobre o funcionamento biológico daquele suplício. Se o que você imagina são pregos atravessando apenas as palmas das mãos, a ciência forense sugere algo muito mais sombrio e mecanicamente eficiente para suportar o peso de um homem adulto. O posicionamento no pulso, entre os ossos do carpo, não era acidental. Ele visava atingir o nervo mediano, disparando choques elétricos constantes que percorriam os braços como fogo líquido a cada tentativa de movimento. E é exatamente nesse detalhe técnico que a engenharia romana de morte atinge seu ápice de crueldade, preparando o cenário para uma revelação que poucos historiadores ousam detalhar. O que aconteceu quando os pés foram fixados revela uma dinâmica de tortura que desafia a própria lógica da sobrevivência humana. E o que você verá a seguir mudará sua visão sobre aquelas horas finais para sempre. Ao fixarem os pés, os carrascos romanos não buscavam apenas estabilidade, mas o início de um ciclo infinito de agonia respiratória. Cada centímetro daquela estrutura foi milimetricamente pensado para transformar o simples ato de respirar em uma escolha impossível. Para inalar o ar, o corpo era forçado a se elevar, empurrando todo o peso sobre os cravos que dilaceravam os nervos dos pés. Mas para exalar, era necessário descer, permitindo que o peso do tronco esmagasse os pulmões contra a própria caixa torácica. Imagine viver esse dilema a cada poucos segundos, durante horas a fio. Um pêndulo humano oscilando entre o choque elétrico nos membros e a sensação sufocante de um afogamento em terra firme. Estudos forenses descrevem esse estado como uma asfixia posicional prolongada,
onde o coração é forçado a bombear sangue contra uma pressão interna esmagadora. O que poucos percebem é que o corpo não estava apenas morrendo, ele estava colapsando de dentro para fora. Mas o aspecto mais perturbador dessa engenharia de morte não era apenas a dor física, e sim o isolamento sensorial absoluto. Enquanto o organismo lutava mecanicamente pela vida, a mente era cercada por um escárnio planejado para destruir o último pilar da resistência, a dignidade. É aqui que surge um dos detalhes mais enigmáticos desse evento, algo que desafia as leis naturais da época e intriga pesquisadores até hoje. O céu sobre o Gólgota começou a se comportar de uma maneira que ninguém presente conseguia explicar. Relatos históricos mencionam uma escuridão súbita que engoliu a região em plena luz do dia, transformando o cenário da execução em um ambiente de puro suspense psicológico. Mas teria sido isso um fenômeno astronômico ou algo que a ciência ainda não consegue mapear? Essa queda repentina de luz aumentou o pânico coletivo, criando uma atmosfera onde o tempo parecia ter congelado sob o peso de um segredo iminente. E o detalhe que a maioria ignora está escondido nas poucas palavras proferidas naquele momento de breu total. Cada frase dita não era apenas um lamento, mas um esforço hercúleo que exigia a última gota de oxigênio de pulmões já colapsados. O que foi sussurrado entre as sombras guarda um código de resistência que a maioria das pessoas prefere não encarar de frente. A tensão no ar era tão densa que até os soldados mais veteranos, acostumados com o cheiro da morte, começaram a sentir que algo estava profundamente errado. O que eles viram nos olhos de Jesus naquele instante de agonia máxima mudaria o curso da história para sempre. E quando parecia que o limite da resistência humana finalmente tinha sido atingido, um evento final, quase ignorado pelos registros convencionais, selou o destino de todos os que observavam. O que aconteceu no último suspiro é o que a arqueologia levou séculos para começar a entender. No instante exato em que o silêncio se tornou insuportável, um grito de força sobrenatural rompeu a atmosfera pesada do Calvário. Não foi o lamento de um homem derrotado, mas o anúncio de algo que a ciência médica ainda tenta explicar com precisão absoluta. Estudos contemporâneos sugerem que a causa final da morte não foi apenas a exaustão, mas um fenômeno raro conhecido como ruptura cardíaca. O coração de Jesus, sob uma pressão emocional e física inimaginável, pode ter literalmente se rompido por dentro. Mas o detalhe que a arqueologia moderna e os registros forenses trazem à tona é o que aconteceu segundos depois. Algo que desafia a biologia comum de um corpo que acabará de sucumbir ao colapso total. Quando a lança do centurião penetrou o lado do corpo, o que jorrou não foi apenas sangue, mas uma mistura distinta de líquido transparente e plasma. Esse detalhe, descrito com estranheza em textos antigos, é hoje reconhecido como um sinal clínico de derrame pericárdico extremo. Isso prova que o suplício não foi apenas externo, mas uma luta interna onde cada órgão falhou sob o peso de um estresse sistêmico absoluto. O que poucos percebem é que essa água era a prova física de que o limite biológico da dor havia sido ultrapassado muito antes do fim. E é aqui que entramos no território do que muitos historiadores chamam de o paradoxo do Gólgota. Como um homem naquele estado físico ainda conseguia manter uma lucidez que assombrava seus executores até o último suspiro. Diferente de qualquer outra execução registrada por Roma, o encerramento deste evento não trouxe a paz esperada pelos carrascos. Pelo contrário, desencadeou relatos sobre tremores de terra e o rasgar de estruturas maciças que desafiavam a lógica da época. O véu do templo, uma cortina de espessura e resistência colossais, foi partido de cima a baixo sem a intervenção de mãos humanas. Um evento que até hoje é debatido como um fenômeno de ressonância sísmica inexplicável ou algo muito mais profundo. A tensão no ar naquele momento era tão letal quanto os cravos, deixando uma marca indelével naqueles que juraram que estavam apenas cumprindo ordens. Roma acreditava estar encerrando um movimento, mas estava apenas testemunhando o início de uma força incontrolável. Tudo o que você aprendeu sobre a cruz pode ser apenas a superfície de uma operação de tortura e simbolismo que mudou as engrenagens da humanidade.
A verdadeira pergunta não é apenas como ele morreu, mas porque o sistema mais poderoso do mundo falhou em apagar sua presença. O que aconteceu naquelas horas de escuridão total continua sendo o maior enigma da história antiga. Se a ciência consegue explicar a mecânica da dor, ela ainda tropeça para explicar o que aconteceu quando o mundo parou para observar aquele homem. Você acredita que a ciência pode realmente mapear cada mistério desse sacrifício, ou existe algo naquele evento que a lógica humana jamais será capaz de alcançar?